Olha, o grande volume de dados da internet, conhecido como Big Data, foi o tema da redação do Enem deste ano, né? Quem está aqui conosco para falar mais sobre o assunto é o especialista em dados abertos, Tiago Ávila. Bom dia, Tiago. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Alagoas. Aí há essa curiosidade, né, Tiago? Como é que os programas sugerem aqueles produtos, aqueles serviços de sua preferência que você pesquisa na internet? Como é que isso acontece? Às vezes até a gente se arrepende, porque recebe tanto, né? Você se mata comprar um produto, começa a receber todo tipo de produto. Você já pesquisou sobre aquele produto? Pois é, e vem um monte, uma enxurrada. Aí você fica um pouco irritada, às vezes eu fico irritada. Exatamente. Bom dia, Liara, bom dia, Gilvan, bom dia aos alagoanos que nos assistem. Eu queria parabenizar inicialmente o INEP por colocar esse tema na redação do Enem, que o tema foi, na verdade, manipulação dos usuários mediante o controle de dados na internet, que trata exatamente do Big Data, que é esse fenômeno do gigantesco volume de dados que a sociedade passa a conviver, decorrente do grande uso da tecnologia da informação. Especificamente em relação à sua pergunta, o que é que acontece? Eu acho que os telespectadores, vocês devem lembrar, que alguns anos atrás, décadas atrás, a gente tinha muito aquela possibilidade de que os homens iriam conversar com as máquinas. A questão é que esse momento já chegou. No nosso dia a dia, nós conversamos com as máquinas diariamente, exatamente através dos dados. Os dados são essa linguagem que permite que os seres humanos conversem com as máquinas. Máquinas essas sejam essas nossos smartphones, nossos computadores, e essas máquinas estão cada dia mais inteligentes. Ou seja, a partir dessa relação, os seres humanos terminam passando para as máquinas diversos dados sobre, principalmente, quem nós somos e quais nossas preferências de consumo, preferências pessoais, diversas. E a partir daí é exatamente que essas máquinas aprendem e nos dão respostas. Respostas essas que são muito conhecidas da população como essas sugestões de compras. São, digamos assim, acho que as respostas mais conhecidas desse diálogo entre os humanos e as máquinas. Eu acho interessante isso que você deixou claro agora na primeira resposta, mas tem a questão do temor, do medo, né? Pode acontecer dos dados pessoais dessa pessoa passarem pelas informações da internet, vazarem para a informação da internet. Esse é um perigo que um medo que as pessoas têm normalmente. Infelizmente, isso pode acontecer e acontece. Inclusive, é importante a gente frisar que o nosso país aprovou agora em julho uma lei muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a Lei Federal 13.709, perdão. Essa lei ela visa exatamente criar um marco legal, um arcabouço legal para a proteção dos dados pessoais, para, do ponto de vista jurídico, impedir ou mitigar que esse tipo de coisa aconteça. Tá? A lei federal, inclusive, ela foi criada, inspirada na General Data Protection Regulation, que é uma lei do Reino Unido que foi sancionada em maio, certo? E essa discussão toda, ela meio que eclodiu no mundo, principalmente após um fenômeno muito grave de vazamento de dados da rede social Facebook, que ficou conhecido como o fenômeno da Cambridge Analytica, que esse fenômeno, inclusive, até alega-se que ele influenciou no resultado tanto das eleições americanas de 2016, como no próprio Brexit, que foi a separação do Reino Unido da União Europeia. Logo assim, o vazamento de dados ele é uma possibilidade real e é exatamente por isso que tem que haver todo um controle e regulação do uso dos dados pessoais, tanto por empresas como por instituições públicas. Daí também a facilidade da manipulação, né, por terceiros, no caso, mediante o uso desses dados pessoais. Exatamente, Liara. E aqui no Brasil, até porque, pela ausência da legislação, essa manipulação ela tendia a acontecer até com maior agressividade, pelo fato de que não havia, digamos assim, não é que não havia, na verdade o Brasil já existia cerca de 40 leis que tratavam do assunto, mas não com o rigor e a complexidade da LGPD, que a gente chama de LGPD. Ou seja, a partir principalmente de julho, e essa lei vai entrar em vigor em fevereiro de 2020, eu arriscaria dizer que será o principal tema da tecnologia da informação e da comunicação em 2019, e um dos mais importantes do Brasil, vai exatamente dar esse arcabouço legal para que os nossos dados pessoais, esses dados que a gente troca com as máquinas diariamente, eles sejam bem guardados e bem conservados com o respeito à integridade à nossa pessoa física. E como é que as empresas vão tratar disso, né? Como é que elas vão atuar a partir dessa lei, a partir do ano que vem? Quais são os cuidados que elas devem ter em relação a isso? Vamos lá, os cuidados serão muitos. A gente
vamos pontuar o seguinte. Primeiramente, uma forte conscientização de que a lei existe e que ela vai mudar totalmente o relacionamento entre a empresa e seus usuários e consumidores. É a lei de proteção aos dados, é isso, do usuário. Isso, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Certo. Primeiramente, conscientização da própria empresa quanto à existência da lei. Em segundo lugar, toda uma adequação dos seus procedimentos e normas internas quanto ao tratamento de dados pessoais. Inclusive, a lei ela traz capítulos específicos sobre isso. Consequentemente, eventual adequação do sistema de informação. Afinal de contas, são eles quem processam os dados pessoais. Em quarto lugar, estabelecimento de um sistema de governança de dados, o que é algo recomendável, de tal maneira que esse sistema de governança permita que a empresa ela ande em conformidade com a lei. Ela não escape, não cometa infrações legais, afinal de contas, as multas são muito pesadas. A multa ela pode chegar até a 2% do faturamento da pessoa jurídica no ano anterior ou 50 milhões de reais, obviamente, o que for menor. Não vai ter aquela questão de passar um banco de dados de uma empresa para outra? Isso vai ser possível, mas mediante rígidos controles. Tá? Isso chama-se o que a lei trata de compartilhamento de dados pessoais, mas isso será feito em casos específicos e sempre mediante o consentimento do usuário, Gilvan. Por exemplo, Gilvan, você acessou um determinado site de compras e aquele site de compras, com a intenção de melhorar o serviço que ele te oferece, ele vai compartilhar essa base de dados com outra empresa. Hoje ele pode fazer, entre aspas, sem te perguntar, porque teoricamente aquele contrato das letras miúdas que a gente aceita quando vai usar o serviço, deve estar previsto lá. Agora não, ele tem que te alertar. Gilvan Nunes, tal serviço será oferecido a você mediante compartilhamento da base de dados. Você concorda com isso? Você aceita ou não, né? Isso, e você vai ter o direito de não. E só para complementar, outra coisa que você falou, as organizações e empresas públicas terão que criar meios para que nós, usuários, saibamos quais dados pessoais as empresas dispõem da gente. Para você ter uma ideia, Gilvan, você tem aqui o Google, que é um grande player mundial, ele possui, em média, 6,4 gigabytes de dados por usuário. Inclusive, existe até um serviço chamado Maps Timeline, que qualquer pessoa pode acessar no Google, que ele vai dizer exatamente por onde você andou. Ele mostra um mapa, exatamente por onde você andou e qual rota você fez. Vide o volume de dados que eles possuem da gente. Mas então é possível compartilhar, navegar na internet sem compartilhar os dados pessoais? Eu diria que é praticamente impossível. Em que pese existem várias recomendações em relação a fazer isso, de você usar, por exemplo, os navegadores em modos anônimos. Existem algumas ferramentas de busca que elas não coletam dados pessoais na hora da busca. A internet, na verdade, não é uma terra de ninguém. Ela identifica o usuário exatamente para que as regras do ordenamento jurídico possam ser cumpridas também no universo digital. Entretanto, esse é um grande dilema da tecnologia da informação, esse dilema entre a privacidade e o controle. Esse é um tema que a gente lida todo dia na área de TI e que passa a ser cada vez mais presente na vida dos nossos usuários. Aquela frase, vou dar um tempo, espere que ninguém procure saber onde eu estou, vou dar uma sumida, não existe. Isso é ficção, né? Isso Exato. Não existe não, né? Inclusive, Gilvan, foi muito boa a sua pergunta, que existe uma forte discussão no Congresso sobre a chamada Lei do Esquecimento. É uma legislação que exatamente vai permitir isso. Eu tenho o direito de ser esquecido na internet. Certo? Porque, pelo que você falou, há um acompanhamento, né? Para onde você vai, existe um mapeamento de onde você está indo, né? Exato. Você sai daqui e vai para outro país, existe esse acompanhamento de dados, né? Isso. Esse serviço do Google que eu falei é impressionante. Se você quiser, onde eu estava no dia 1º de janeiro, ele vai, se tiver o seu GPS ligado, ele vai dizer exatamente onde você estava, ele vai dizer o que você buscou naquele dia. Quando ele lembra você, não, 3 anos atrás você estava em tal lugar, tal hora. Exatamente. É assim, né? E, por exemplo, ele é tão inteligente, eu vou fazer uma viagem agora de madrugada, já está no meu smartphone alertando, Tiago, você vai viajar no voo tal, hora tal, e certamente ele vai me alertar, olha, Tiago, está na hora de você sair de casa para pegar e ir para o aeroporto. As vantagens e as desvantagens, verdade, né, Tiago? Exatamente. É verdade. Depende de cada um também, como é que aceita isso. E esse controle que o Tiago está falando é fundamental. É importante isso, né? Isso. Muito obrigado mais uma vez, Tiago, pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom dia para você, Tiago.